Olá, princesas lindas do Senhor, tudo bem? Graça e paz. Eu sou a seminarista Márcia Lares e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho do livro de 1 Coríntios. Nós estamos no capítulo 10, mas hoje o Espírito Santo trouxe ao meu coração para nós fazermos algo um pouquinho diferente hoje, né? Um pouquinho diferente da rotina que a gente está gravando os vídeos. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, eu não sei se é de manhã, se é de tarde, se é à noitinha, eu não sei, mas eu te convido você a puxar uma cadeira, se assentar e chamar o Espírito Santo para estar na mesa contigo. Hoje vamos nos deleitar por estar na mesa com o Senhor. E como é bom estar na mesa. Aproveitando esse momento de nós estarmos na mesa, eu quero te convidar, se você puder, tomar um café, um chá, um leite, um suco, eu não sei. Mas que você esteja bem confortável nesse momento, para que você possa receber do Senhor a mesma porção de amor, de glória e de poder que Ele transbordou em meu coração, que Ele primeiramente derramou sobre a minha vida. E eu, com a permissão do Senhor, eu entro agora para derramar sobre a sua vida. Amém? Então, se achegue, puxe uma cadeira, se assente e chame Jesus. Chame o Espírito Santo para estar na mesa contigo. É como se nós estivéssemos sentadas em uma mesa e a gente chamasse Paulo, né? Paulo, fala comigo. Como se nós olhássemos e sentíssemos Ele falando diretamente com a gente nesse dia hoje, né? Nesse dia de hoje. Então vamos lá? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, ele faz uma explanação assim muito linda. Para o contexto daquela época da igreja de Coríntios, para aquele contexto ali, podia ser uma carta exortativa. Mas para nós, né? Nós podemos levar essa carta como uma carta de prevenção, de advertência, né? Porque nesse capítulo, por 2 vezes, Paulo fala, olha, isso aconteceu e está escrito para vocês terem como exemplo, né? Então ele está deixando para a gente um passo a passo da vida cristã, uma profundidade de caminharmos nessa vida, para que se caso em algum momento acontecer alguma coisa, nós temos um manual para nós recorrermos e sabermos o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então aqui ele trata de 3 assuntos, né? 3 assuntos assim bem principais. Ele fala do exemplo da história de Israel. Paulo também trata sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor. E ele finaliza esse capítulo falando sobre a liberdade do cristão. Então ele aborda temas assim bem profundos, né? E coisas assim que ele estava vendo que a igreja em si precisava se atentar para o caminho que elas estavam seguindo, né? Então, no versículo 1, ele começa bem assim. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui Paulo estava dizendo que os nossos antepassados, eles viviam de glória em glória, de milagre em milagre, né? Lá em Números 9:16, ele conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha só, Números 9:16 diz assim: era assim que sempre acontecia. De dia, à noite, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. E Paulo fala também sobre a passagem do mar, né? Quando o mar se abriu. Então, assim, era um pessoal que eles viviam de milagres, eles viviam de ver a presença do Senhor todos os dias, porque andar naquele deserto, né? E ter sempre as provisões deles supridas, sempre as necessidades supridas pelas provisões de Deus. Então, era algo assim maravilhoso. Porém, apesar deles viverem de milagres em milagres, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles desobedeceram. E daquele pessoal que saiu para ir para a terra, saiu do Egito para ir para a terra prometida, apenas 2 entraram, né? Pela desobediência deles, eles foram ficando pelo caminho. E aí, no versículo 6, Paulo diz assim: essas coisas aconteceram como exemplo para que para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ou seja,
Eles tinham tudo, mas eles murmuravam, eles sempre queriam algo mais, eles queriam voltar para o Egito, né, para a vida de escravidão. Então Paulo está dizendo, cuidado, às vezes a gente quer um Egito onde nós éramos escravos e Deus quer nos libertar. Então, e aí Paulo, ele também, dos versículos 7 aos versículos 9, ele dá alguns conselhos para a igreja, né? Ele dá alguns conselhos, ele fala, não sejam idólatras, não pratiquem imoralidades, não coloquem o Senhor à prova e não murmurem. O nosso maior pecado na nossa atualidade é a murmuração, a gente peca muito na questão da murmuração. No versículo 11, Paulo diz assim, novamente ele repete, olha, no versículo 6 ele falou e no 11 também. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem tem chegado ao fim do tempo. Então as coisas estão na Bíblia tudo para nos advertir, para nos aconselhar, para nos prevenir, né? Então é algo que nós precisamos estar atento todos os dias. Versículo 12. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Aleluia, que coisa mais linda e mais maravilhosa. O que Paulo está dizendo? Que nada acontece, que nada aconteceu com a gente que alguma vez com alguém não já aconteceu. Então nós não somos os únicos a passar tormentas, a passar tribulações, a passar por circunstância, né? Isso não é algo exclusivamente de uma pessoa. Infelizmente nós estamos no mundo e o mundo nos traz esse peso, porque nós não somos daqui. Isso vai acontecer, mas nada acontece sem que nenhuma tentação, nada venha a gente, sem que Deus vá por nós primeiro, sem que Ele providencie todas as coisas, sem que Ele nos dê o auxílio, né? Então nada acontece. Dos versículos 14 aos versículos 22, ele fala sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor, né? Então ele inicia essa parte da carta fazendo uma advertência, fuja da idolatria. O que é a idolatria? Eu fui até pesquisar a palavra no nosso dicionário. Idolatria é o quê? É adorar a ídolos, cultuar, prestar culto a quem não seja o próprio Deus, ao nosso Deus, né? Então, eu quero trazer uma reflexão, porque isso trouxe um profundo pesar no meu coração. O que tem sido a idolatria para nós hoje? Quem nós temos adorado? Nós temos adorado o dinheiro, nós temos adorado às vezes até mesmo o nosso marido, os nossos filhos, a nossa família, a nossa carreira. Quem está ocupando o lugar de Deus na nossa vida? Às vezes a gente acha que nada está ocupando o lugar de Deus. E aí você pede assim, Espírito Santo, me coloca no seu prumo, no prumo divino. E quando você começa a ver sobre o prumo divino, você vê, meu Deus, como eu tenho dado espaço. No versículo 12 ele falou, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair, para que não caia. A gente só vai saber o caminho a seguir quando nós buscamos o Senhor e escutamos a voz do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Nós não podemos nos apartar, né? Porque só assim o Espírito Santo vai nos mostrar quais são as áreas que nós precisamos transformar, quais são a parte da nossa vida, o departamento do nosso coração, aonde o Senhor não é o trono. E Ele também vai nos dar força para que nós coloquemos Ele novamente no trono e no prumo da nossa vida. Precisamos nos submeter ao prumo divino, né? E aceitar a correção. Às vezes aceitar correção é difícil, nós não gostamos, mas nós precisamos. Para nós é importante que o Espírito Santo nos exorte, nos traga o seu amor. Amém? Dos versículos 16 e 17, Paulo diz assim, não é verdade que o cálice da bênção que é abençoado é a participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participam de um único pão. Ele quer dizer sobre a unidade em Cristo. Nós somos um em Cristo. Todas as igrejas, todas as denominações em Cristo. E nós precisamos viver essa unidade em Cristo,
nós precisamos amar o irmão. Nós precisamos, às vezes, até exortá-lo, porque nós o amamos. Corrigir, porque nós o amamos. No versículo 21 diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não podemos cochear entre dois extremos. Nós temos que saber quem é a voz que está dentro do nosso coração, quem está no prumo da nossa vida, quem é que está no trono da nossa vida. Nos submeter àquilo que o Espírito Santo nos fala. Amém? Dos versículos 23 ao 31, ele fala sobre a liberdade cristã. E ele já começa assim, bem básico. Paulo já, olha, sério mesmo, já foi bem... Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eita glória, eu vou até tomar um pouquinho do meu chá. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele deixou muito claro. Às vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar que nem tudo que é de Deus para você. Às vezes as coisas, não está dizendo na Bíblia que é pecado, mas ela não é para você naquele momento. Ou a Bíblia diz que é pecado se a gente leva outra pessoa a pecar, ou seja, um mau testemunho. Às vezes aquela sua ação vai te dar mau testemunho. É isso que ele está querendo dizer. Cuidado com os testemunhos, cuidado com aquilo que você está levando as pessoas a ver sobre você. Aquilo, qual é a imagem que você está levando para as pessoas? Um exemplo bem claro. É pecado receber um aumento de salário? Não, não é. Não é. Mas esse aumento de salário vai te dar uma carga horária maior? Vai te tirar do tempo com a sua família? Vai te tirar do tempo com Deus? Vai te aprisionar mais dentro do escritório? Então reveja. Reveja. Hoje talvez seja uma bênção, mas amanhã um não acompanhamento com o teu filho ser um adulto frustrado não vai valer a pena. Então reveja. Márcia, como que eu sei? Como que eu sei para me escutar? Como que eu vou saber ponderar? Para saber que aquilo que é de Deus, mas às vezes não é de Deus para mim naquele momento. Ou o que é me permitido, mas não me convém naquele momento. Mas nós precisamos nos conectar com Deus, com o Espírito Santo. É Ele que vai nos mostrar. É Ele que vai nos dizer. Então nós precisamos, Senhor, toma o trono da minha vida. Me ajuda. Me encaminhe. Qual é o tempo? Às vezes a gente recebe uma palavra, mas aquela palavra não era para ser cumprida naquele tempo. E às vezes a gente fica muito ansiosa e acaba cometendo coisas que retarda cada vez mais o cumprimento da promessa que o Senhor tem no nosso coração. Então tenha calma no Senhor. O Senhor, se Ele te prometeu, Ele é homem para cumprir. Só que as coisas é no tempo dele, porque Ele sabe qual que é o tempo da maturidade de você viver aquilo que Ele quer para você. Ele sabe qual é o processo que você precisa passar para você estar madura o suficiente para receber o que Ele tem para você. É fácil? Não, não é. Porque eu passo por esse processo e posso dizer para vocês, não é fácil, mas é o melhor. E aí Paulo, ele finaliza dizendo que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para glorificar o Senhor. Nós temos que fazer para glorificar o nome dele e não o nosso pessoal. Todas as coisas. Versículo 31. Assim quer que vocês comam, quer que vocês bebam, quer que vocês façam qualquer coisa, façam tudo pela glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Cuidado com o testemunho. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu bem próprio, mas o bem de muitos, para que todos sejam salvos. Paulo está dizendo, olha, eu procuro agradar vocês. Às vezes o que eu faço, não é algo que me agrade, mas eu preciso agradar vocês, porque eu quero que todos sejam salvos. Eu não posso ser pedra de tropeço para vocês lá. E que esse seja a nossa oração. Que esse seja o nosso momento de viver. Essa carta de Paulo é uma carta muito, muito linda. Pode parecer um contexto exortativo, mas ela é um contexto, ela é um manual para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual e como nós precisamos disso. Então, minhas amigas, minhas amadas irmãs, eu te convido você a se deleitar em todo esse capítulo. Continue sentada à mesa, chamando o Espírito Santo, se conectando com o Pai e buscando dele cada vez mais tudo que ele tem para sua vida. Um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.